Muito bem, meus caros, estamos de volta aqui para a segunda parte desse nosso vídeo sobre mercado de capitais e eu quero falar para você por que o Silvio Santos está tão doido para participar desse nosso encontro. Por um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Tá, o que tem a ver Silvio Santos com o FGC? Olha, você deve se lembrar, eu não sei se você se lembra, alguns anos atrás, que houve um esquema com um banco chamado Pan-Americano, foi um escândalo, na verdade. Esse banco Pan-Americano era um banco do Silvio Santos. Ele era o que fazia as operações do Baú da Felicidade, é o que sustentava as operações do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, é o que trabalhava com diversos produtos do Silvio Santos. E esse banco quebrou, ele foi à falência. E o Silvio Santos, ele chegou e falou o seguinte, olha, eu estou precisando de ajuda para esse banco aqui, para saldar a dívida. Tanto que eu vou colocar o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, todo ele, como é que se diz? Eu vou colocar ele como um garantidor, aí vai, como um avalista desse meu empréstimo que eu quero fazer. Eu preciso de dinheiro. Então eu vou penhorar o Sistema Brasileiro de Televisão para vocês me ajudarem. Bom, como ele é um cara muito famoso, como ele é dono de uma mídia muito potente no Brasil, tem história no Brasil, o que aconteceu? Ele foi lá para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal misteriosamente falou, não, beleza, cara, a gente pega e dá uma ajuda, a gente compra esse banco. E aí a gente falou assim, Silvio Santos, cara, não mexe com o SBT não, deixa o SBT lá, vamos deixar a Praça é Nossa, sou fã de Praça é Nossa, pode qualquer uma dessas porcarias que passa lá, mas eu sou fã da Praça é Nossa, que não vou mexer com isso não, vamos fazer o seguinte, vamos para o Fundo Garantidor de Crédito, que eu já explico para você, meu caro aluno, o que significa, vamos pegar o dinheiro emprestado, com esse Fundo Garantidor de Crédito a gente compra a sua empresa, a gente compra o Banco Falido Pan-Americano, depois a gente recupera ele e vende, ok? Aí o Silvio Santos falou, mas oi, com certeza, então emprestou 3,8 bilhões de reais, saldou o banco, não precisou da garantia do SBT, comprou o banco do Silvio Santos saiu com 3,8 bilhões de reais na carteira e tá tudo certo. Foi isso que aconteceu. Por que eu estou criticando essa operação? Estou criticando pelo seguinte, ó, o Fundo Garantidor de Crédito foi um fundo criado por diversos bancos para que você pudesse garantir o crédito do pequeno investidor. Porque você sabe que o Brasil, durante muitos anos, foi um país muito importante para investir em renda fixa. Porque nós tínhamos taxas de juros muito elevadas, porque nós precisávamos combater a inflação que era muito elevada. E aí, então, a renda fixa brilhava, ela ganhava muito dinheiro. Renda fixa tanto do sistema Selic, que você já sabe que é dos bancos públicos, principalmente do Tesouro Direto, quanto no ambiente CETIP, que foi integrado a B3, que faz parte do ambiente CDI, que faz parte dos bancos privados. E aí, o investidor, ele fala assim, bom, eu tenho uma garantia do governo federal, se eu investir no Tesouro, para quebrar o Brasil é muito difícil, e mesmo se o Brasil estiver endividado, no limite, eu posso mandar imprimir dinheiro. Então tá tudo seguro aqui tá de buenas. Agora, e o cara que investe no setor privado? Não vai ter nenhuma proteção? Quantos bancos vão à falência e o Banco Central tem que fazer intervenção? Um banco que chamou atenção para isso daí foi um banco antigo chamado Banco Santos, que tinha muita gente com dinheiro investido lá em caderneta de poupança, em fundo de renda fixa, em várias coisas. O banco quebrou, o Banco Central teve que fazer uma intervenção de emergência e aí os caras ficaram desamparados, os clientes ficaram desamparados. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, que naquela época pagava só 30 mil reais para as pessoas que tivessem dinheiro emprestado, teve que fazer uma revisão. Aí o Banco Central falou, não, peraí, vamos fortalecer esse Fundo Garantidor de Crédito, vamos conversar com os bancos, façam um fundo bastante forte aí para a gente segurar os investimentos dos investidores, inclusive pessoas que têm dinheiro em conta corrente. Ok? Beleza. Então foi formada essa atividade sem fins lucrativos, uma entidade privada, que faz administração de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, e vai atuar sempre em caso de intervenção, liquidação e falência de algum banco. Mas a gente não tem que ficar tão preocupado com isso, porque é raro a gente fazer o uso do Fundo Garantidor de Crédito, porque o sistema financeiro nacional brasileiro é um dos mais sólidos do mundo. Ele é um dos exemplos que nós temos, principalmente nos acordos de Basileia III, que é uma cidade da Suíça que faz os principais acordos bancários em termos de solvência e liquidez bancários. Então nós temos testes chamados de testes de estresse
que acabam avaliando qual é a saúde do banco e fica o tempo todo monitorando as atividades de todos os bancos. Vai ficar cada vez mais difícil acontecer algo como o Banco Santos ou o Banco do Silvio Santos. Vai ser difícil porque agora a transparência, o disclosure, a accountability são muito superiores ao que a gente tinha naquela época. Bom, mas em todo caso, atualmente o Fundo Garantidor de Crédito paga até R$250 mil por instituição, por CPF, até o limite de R$1 milhão por 4 anos. Isso aqui é a teoria completa aqui, se você vai fazer uma prova de certificação bancária, é isso aí. O que significa isso? Bom, que se eu tiver um dinheiro, por exemplo, em conta corrente, no banco A, no banco B e no banco C, mais um dinheiro em caderneta de poupança, mais em alguns produtos que eu já vou mostrar para você quais são os produtos cobertos, até R$250 mil por instituição, por CPF, num período de 4 anos até o limite de R$1 milhão, seguindo todas essas garantias, meu capital fica protegido. Se eu sou casado, então tenho o meu CPF e o da mulher, a gente tem que somar os dois aqui e cai nesses mesmos critérios, ok? Bom, o que está garantido no Fundo Garantidor de Crédito? Primeiro, depósito à vista, o dinheiro que você tem à vista, ou sacável, mediante aviso prévio, você deixou o dinheiro ali para sacar, você ligou para o seu banco. Aliás, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, por exemplo, e quisesse sacar R$1 milhão, eu não poderia chegar no banco e falar, me dá R$1 milhão. Eu tenho que ligar antes, avisar, explicar o motivo, explicar o que eu tenho que fazer com o dinheiro, porque isso gera um aviso que vai para a central de risco do Banco Central do Brasil. Os bancos são obrigados a informar isso, porque isso aqui é uma forma de atuar contra o crime de lavagem de dinheiro. É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no curso. Então, poupança, caderneta de poupança está protegido até esse limite de R$250 mil, com uma exceção. A exceção é a poupança da Caixa Econômica Federal. Enquanto não privatizar a Caixa Econômica Federal, isso é muito maior, porque além de nós termos o Fundo Garantidor de Crédito, nós temos um banco público, uma Caixa Pública de Assistência. Então, quem garante vai ser o governo federal. Então, ele tem o mesmo nível de proteção que tem o Tesouro Direto. Okay? Então, se você vai investir na famigerada caderneta de poupança que durante o ano de 2020 inteirinho rendeu só 1%, um mísero por cento, isso em termos brutos, quer dizer que se a inflação foi maior do que isso e foi maior do que isso, então o rendimento líquido foi negativo. Se você quer investir ainda e quer ter uma segurança, mais segurança ainda nessa porcaria, aí você vai na Caixa Econômica Federal. Ok? Bom, depósito a prazo também, com emissão de RDB e CDB, a gente já vai ver o que é isso. Depósito mantido em conta não movimentável por cheque destinado ao registro, enfim, como o pagamento de salário, vencimentos, aposentadoria, pensão e similares, também são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ainda, que investimentos? Esse aqui é bom, esse aqui é um slide bom. Isso aqui é bom. Isso aqui tira um print, imprime e guarda debaixo do seu travesseiro. Porque isso daqui vai mostrar para você, caso você queira investir em renda fixa, quais são os produtos melhores que nós temos no Brasil hoje, tanto pela rentabilidade, tudo bem que é uma rentabilidade bem pequenininha que nós temos agora, quanto pela segurança, são esses produtos que estão nesse slide aqui. Então, letra de câmbio, não tem nada a ver com câmbio mesmo, dólar contra real. Esse aqui é como se fosse um CDB, calma que você já vai ver o que é o CDB, mas que é negociado pelas corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. As letras imobiliárias, a gente vai ter um encontro para falar só delas, hipotecárias também. A letra de crédito imobiliária e do agronegócio, que para mim são os melhores títulos disparados para quem tem menos de R$100 mil para investir, ou seja, todos os professores do universo, quem tem menos de R$100 mil para investir. Então, esse aqui é um produto muito bom para os professores. E operações compromissadas, que não é o objetivo aqui desse nosso bate-papo. Também, é o que não está garantido: depósito, empréstimo, recurso captado no exterior, operações relacionadas a programas de interesse governamental. Aí é que é complicado, né? Bolsa Família, por exemplo. As bolsas, Bolsa Família, se o cara tem a receber e o banco quebra, se a Caixa Econômica, por exemplo, quebra, então o Fundo Garantidor de Crédito não cobre isso não. Azar da pessoa mais pobre que tem no Brasil. Isso aqui é uma maldade danada, mas é o que acontece. Depósito judicial também não está coberto, mas tudo bem, porque a justiça tem grana pra caramba, fundo perdido, tem muito dinheiro que você não faz ideia. Depósito a prazo autorizado a compor o nível 2 do patrimônio de referência de Basileia 3,
É a Basileia de liquidez bancária, basicamente, que trabalha com a solvência das operações de banco e que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. E por que os fundos de investimento, isso aqui é importante, o fundo de investimento tem garantia do fundo garantidor de crédito? Resposta: não. Por quê? Porque a pessoa jurídica de um banco não se confunde com a do fundo de investimento. Nós temos dois CNPJs, um CNPJ para o banco e o outro CNPJ para o fundo de investimento. O banco é espertinho, cara. Se por um lado ele ganha dinheiro com isso aqui, se quebrar o fundo de investimento, ele fala: não tem nada a ver comigo não. Manda o gestor as favas, porque eu não estou nem aí, eu, banco, sou uma pessoa jurídica diferente. Então você não mistura o patrimônio entre os dois. E quando o banco sofre intervenção, a garantia dos cotistas dos fundos está nos ativos dos próprios fundos. Por exemplo, se eu tenho um fundo de investimento imobiliário, um FII, fundo de investimento imobiliário, o próprio imóvel é o meu garantidor, é o meu ativo de garantia. Se eu estou falando no investimento de fundo ouro, o próprio ouro, o próprio ativo, o metal é o meu fundo garantidor. Se eu estou falando em fundo de investimento de renda fixa atrelado ao Tesouro Direto, o próprio Tesouro Direto integra o patrimônio de referência e o próprio Tesouro Direto então vai ser a minha garantia. Ok? Então, por isso que não entra no fundo garantidor de crédito para fundos. Falando de CDB, você deve se lembrar, essa aqui é uma imagem bonita, cara, que eu peguei da internet, nunca tive a oportunidade de assistir, mas o HSBC, não sei se o Bradesco faz isso ainda, mas o HSBC fazia em Curitiba a cantata de Natal. E eu vi a foto, eu era doido para ir lá, cara. Aí quando eu me animei para ir, o HSBC fechou as portas para o varejo aqui no Brasil, foi vendido para o Banco Bradesco, e eu não sei como é que tá hoje. Se tiver, eu quero ir, cara. Então vamos colocar aqui como eu vou. Espero que tenha ainda. Mas, então, o HSBC era um dos bancos que mais vendia certificados de depósitos bancários no Brasil. E o que é esse certificado de depósito bancário? Olha, todo banco precisa de dinheiro. Por incrível que pareça, o banco precisa de dinheiro. Agora, você deve estar lembrado que eu fiz um desenho para você o seguinte, que tinha o banco, aí que tinha uns carinhas aqui, que tinha um pouquinho de dinheiro, outro cara que tinha mais dinheiro, outro cara que tinha muito mais dinheiro. Esse cara dava o dinheiro emprestado para o banco colocava no mercado para os agentes chamados de agentes deficitários, que eram os caras que não tinham dinheiro. Tinha cara que também tinha pouca dívida, tinha cara que tinha muita dívida, tinha cara que era professor de faculdade e tem mais dívida ainda. E aí o banco fala assim, tá bom, eu vou emprestar dinheiro para você, depois você paga esse valor para mim e eu devolvo para esse cara. Mas qual que é o instrumento que está aqui nessa relação e que faz o dinheiro voltar para o acionista? São vários instrumentos, entre eles os fundos chamados de fundos CDI, que nós vimos no último encontro, e o próprio certificado de depósito bancário. O certificado de depósito bancário não é um fundo, isso aqui é um fundo. Então nós temos fundos atrelados ao CDI, mas o CDB não é um fundo, ele é um contrato de empréstimo que você faz ao banco. Tanto que nesse fundo você tem, por exemplo, taxa de administração. Aqui no CDB, como você está emprestando dinheiro para o banco, você não tem taxa de administração. Essa taxa não existe, ok? Bom, então o que é o CDB? Ele é um título de renda fixa, ele é emitido por bancos comerciais múltiplos e de investimento, e ele tem como objetivo lastrear as operações de financiamento e capital de giros do emissor, que é o banco. Então o banco precisa de dinheiro e ele vai pegar dinheiro pelo CDB também. O CDB é a mesma coisa, mas eu não posso transferir para outra pessoa no mercado secundário. E eu posso negociar ele vendendo o CDB antes posso, tanto o CDB quanto o RDB, eu posso negociar ele vender antes do meu prazo, mas com isso eu posso perder a rentabilidade. Lembra que eu falava isso lá no Tesouro Direto? Que nós tínhamos a nota do Tesouro Direto, nota do Tesouro Direto NTN, tipo F, nós tínhamos o NTN-B, NTN-C, isso aqui era pré-fixado, esses dois aqui eram pós-fixado inflação, nós tínhamos também a letra do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional, também que era pré-fixado. Todos eles, se eu tirasse o dinheiro antes da hora, eu poderia sofrer uma oscilação para cima ou para baixo, que acontece a mesma coisa. O único que não acontecia isso era a LFT, que era o Tesouro Selic. Bom, quais são os atrativos então para um CDB? Bom, como você está emprestando dinheiro para o banco, você pode melhorar o seu relacionamento com o banco e por isso você pode ter isenção nas tarifas dos pacotes de serviços nos bancos. Eu falo para você, cara, isso aqui é só para quem tem banco tradicional. Porque se você vai no Nubank da vida, por exemplo, você não precisa se preocupar com esses pacotes de tarifas.
Você vai no Banco Next, aqui do próprio Bradesco, também você não precisa. Você vai investir, por exemplo, no Sofisa direto, você também não precisa se preocupar porque o CDB deles é mais barato e tem condições melhores. Enfim, tem também o CDB direto, né, o concorrente do Sofisa direto. Tem várias oportunidades no mercado. Ele conta com a garantia de R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito e oferece relativa segurança até R$250 mil, com uma rentabilidade diária e uma liquidez imediata, podendo perder dinheiro e também podendo aumentar mais se você tirar antes do prazo. Quais são as formas de remuneração? É muito parecido com o Tesouro Nacional. Na verdade, toda a renda fixa, você vai ver eu falando desse jeito. Ele pode ser pré-fixado, que você sabe no momento da compra quanto você vai ganhar, pode ser pós-fixado, que ele usa um indexador para acompanhar, ou ele pode ser flutuante, só que em vez dele acompanhar a taxa Selic, ele acompanha o CDI. Mas você vai ver que o CDI nos últimos 30 anos foi muito próximo da taxa Selic, como nós vimos no último encontro. E, obviamente, o banco vai fazer uma negociação com você. Ele fala, quanto mais você me emprestar, quanto mais dinheiro você me der, mais eu vou pagar para você. Mas isso aqui é complicado, né? Porque a gente precisa de muito dinheiro para ser bem tratado num banco, por exemplo. Bom, o mínimo da aplicação e resgate varia de 1 dia até 12 meses, e os máximos usuais são até 1.800 dias, sendo renovado a pedido do cliente, então aproximadamente 5 anos de investimento. Ele passa pela alíquota regressiva do imposto de renda, e eu gostaria muito que o governo mudasse essa alíquota regressiva, porque isso foi feito no ambiente de taxa Selic com mais de 14% ao ano de rentabilidade. Hoje nós não temos atrativo nenhum para a renda fixa, então poderia reduzir. Eu espero que o Paulo Guedes atinja essa seta aqui, que ele reduza essas alíquotas, mas de qualquer forma, então hoje o que está vigente é que se você mantiver até 180 dias o seu dinheiro, você paga 22,5% de imposto de renda. Entre 181 dias e 360 você paga 20%. Se você der um pulo aí para 2 anos, você paga 17,5%. E acima de 2 anos, acima de 721 dias, você paga 15% de imposto de renda. O IOF é 1% ao dia e é tributado sobre, se for no primeiro dia. Coloquei o dinheiro hoje e tirei amanhã. Além do imposto de renda, eu tenho o IOF sobre 96% do meu rendimento. E essa tabela vai caindo, eu peguei alguns dias aqui aleatórios para você, até você chegar no último dia de cobrança, que é o 29º dia, e o 30º dia você já não tem cobrança de IOF, ele é 0%. Ok? Bom, peguei um exemplo aqui de banco de primeira linha, o banco que eu peguei aqui é o Banco Bradesco, tá? E ele tinha, esse slide aqui é do final do ano passado, então seria legal você dar uma olhada hoje como é que tá, mas é para ter uma noção de como ele faz a rentabilidade. Então, o CDB-DI, vinculado ao DI, com prazo máximo de 1.080 dias, a aplicação mínima de R$2.000, estava pagando 98% do CDI. Um valor bem porcaria mesmo. O CDB rende mais, ele estava pagando, a partir de R$100, 80% do CDI. Então, você vê, você precisava de R$2.000 para ter uma remuneração um pouquinho mais decente. Para qualquer um, R$100, ele pagava a mesma coisa que a poupança, 80% do CDI. E pior que a poupança, na verdade, porque aqui você tem imposto de renda também. O CDB pré-fixado, 1.080 dias, só na aplicação que você vai saber quanto que ele vai remunerar para você, mas alguma coisa mais ou menos em torno de 5% ao ano. E o CDB evolução, quanto mais tempo você ficasse, maior a porcentagem do CDI que ia ser paga para você, chegando aos 98%. Um concorrente do Banco Bradesco é o Sofisa Direto, e ele tem pacotes normalmente mais interessantes de CDB. Mais uma vez, isso aqui é do ano passado, do final de 2019. Então vale a pena você olhar agora como é que está. Eu não olhei agora para ver como é que estava. Então o CDB pós-fixado deles pagava num prazo máximo de 1.080 dias, um valor mínimo de R$1 de aplicação, pagava 110% do CDI, bem melhor do que pagava o Banco Bradesco. O pré-fixado, com R$1, 6,75% se você ficar 6 meses, e se você ficar mais tempo, ficar até 5 anos, 6,55% ao ano, todo ano, até o final. E o deles vinculado ao IPCA até o ano de 2022, com aplicação mínima de R$1, pagava aqui um valorzinho bem simbólico, né, que é a inflação, mais ou menos em torno então, de 3,5% ao ano, e mais os 2,5% ao ano que eles estão oferecendo aqui. Fiz uma comparação entre os dois, olha aqui, o professor aqui, é meu ídolo, porque você vê, o cara fumava charuto na sala de aula, todo mundo admirava ele e ainda pegava mãe de aluno, olha só, isso aqui é o professor Girafales. Bom, brincadeiras à parte, então o professor que não tem dinheiro para investir, se o cara é não informado e não tem informação disponível, ele vai investir R$2.000,
pagar 98% do CDI e vai ficar com 5 anos o dinheiro parado lá sem poder tirar. E se ele for bem informado, ele paga R$1, ganha 110% do CDI no Sofisa direto e vai ficar os mesmos 5 anos, mas ele vai ganhar muito mais. Agora, um Ike Batista da vida e um grande investidor, ele vai, a partir de R$1 milhão, ele vai ganhar um valor muito acima de um professor não informado para 1.800 dias, aqui num valor muito maior, inclusive, do que os parcos 1.080 dias que nós temos à disposição. Mas 105% do CDI durante todo esse tempo fixo, independentemente de quanto seja o CDI. Tá? Então essas são as vantagens de ter muito dinheiro no nosso país. Beleza? Bom, o que nós temos de tarefa para fazer hoje? Essa nossa tarefa, a tarefa não é pontuada hoje ainda não, hoje é segunda não, hoje é terça-feira, né? Então hoje o que nós vamos fazer vai ser uma tarefa que não é pontuada, mas que pede a sua... nós precisamos apresentar para você ter sua presença. Deixa eu pensar aqui na tarefa, já sei. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar um banco qualquer e um outro lugar, pode ser uma corretora, ou pode ser o CDB direto, ou pode ser o Sofisa, os dois são bancos, Sofisa direto, e você vai comparar CDB. Você vai colocar o CDB deles lá para ver quanto que está pagando. Pega uma modalidade de CDB, faz um print na tela e já está certo. Então você vai comparar o CDB dessas instituições financeiras, até para eu poder atualizar essa tabela e a gente comentar mais sobre isso no próximo encontro. Qual que é mais interessante? Banco? Qual que é mais interessante? Corretora? CDB direto? Sofisa? Escolhe um deles, não precisa escolher os três não. Banco e mais um desse outro lado para você comparar. Aí quando você fizer isso, você coloca pelo menos essas informações. Então, o valor inicial de investimento, quanto que ele está pagando, então quanto está pagando. Aí você vai me dizer se você vai escolher um que vai ser pré-fixado ou pós-fixado ou outro indexador e o prazo. Só isso que você precisa me informar, ok? É isso, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.